Irmãos, nós pegamos esse texto para nós ler, como disse para os irmãos, nós começamos na semana passada, né? Falamos aqui dos irmãos algumas coisinhas, a respeito de união hipostática, né? Que eles é tratada, a trindade econômica, a maneira que eles tratam, o que eles acreditam, alguns textos que eles pegam. E aí nós começamos a ler, na semana passada, alguns versículos, né? Lemos 4 versículos apenas na semana passada, algumas promessas que foram feitas a respeito do Messias, a respeito de Deus, o próprio Deus fazendo promessa, e que todas elas vêm se cumprindo em Cristo, né? Ora, se são pessoas distintas, aquilo que Ele prometeu, Deus prometeu fazer, precisa se cumprir nele. Aquilo que foi prometido para o Filho, se cumpre no Filho, o que é prometido para o Espírito Santo, e assim sucessivamente, né, que cada um vem. Mas nós entendemos aqui pela palavra do Senhor, é isso que nós estamos mostrando para os irmãos, nós vamos pegar mais alguns textos nesta noite, lendo, falando a respeito da palavra do Senhor, textos que estão apontando, né, para que nosso Deus, como Espírito, aqueles que Ele chama de Pai, né, Deus Pai, segundo a tradução trinitária, evidentemente, mas que nós cremos como um único Deus, né? Nós não cremos, eles até dizem lá que o texto de Deuteronômio 6,4, assim, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fala, não, nós acreditamos que é um único Senhor mesmo, mas que é um Senhor que subsiste por 3 pessoas distintas, e como nós mencionamos aqui na semana passada, se são distintas, a palavra distinta já prova que são pessoas diferentes, elas não podem ser iguais se são distintas, né? Cada um de nós que estamos aqui somos distintos, ou seja, somos diferentes, não só na aparência, mas no gênio e em todos, né, que nós pensarmos, altura, profundidade, né, largura, alguns mais, outros menos, mas somos todos diferentes, porque somos distintos, o raciocínio, o intelecto, cada um é de uma forma diferente, por isso nós somos distintos. Então, se Deus, né, Ele se trata de pessoas distintas, Ele não pode ser único, né? E aí a gente olha e vê com dificuldade, porque se o Senhor nosso Deus é o único Senhor e não pode adorar a outros senhores, né? E a gente vê que são 3 pessoas, então não é um único, porque são pessoas diferentes. Mas nós estaremos lendo alguns textos aqui nessa noite, como a gente sempre fala para os irmãos, às quintas-feiras nós lemos, e os irmãos têm oportunidade de estar perguntando, acrescentando alguma coisa que às vezes nós não falamos, né? E que juntos possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. É importante isso para a nossa vida, né? Se nós tivermos um grande conhecimento, sem a graça, ela se torna arrogância. Então nós não devemos ser arrogantes. Então nós devemos ter a graça do Senhor abundantemente, o conhecimento do nosso Senhor, mas também a graça do Senhor Jesus na nossa vida, né? Então, sempre fortalecido, se a graça for abundante, mas não tivermos o conhecimento, em um momento que a graça diminuir, a gente é levado por outras doutrinas também, por não conhecermos, né? Então, que nós possamos estar sempre, a Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento, andando junto, né? A graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus na nossa vida, entendendo sempre a vontade de Deus para a nossa vida. O texto que nós lemos aqui, inicialmente, no livro do profeta Isaías, sei que os irmãos conhecem bastante o livro do profeta Isaías, tem muitos textos, só no livro do profeta Isaías, que nós poderíamos dizer a respeito de um único Deus, mas a gente pegamos aqui, nós estamos fazendo sempre a conexão com o Velho Testamento, o Novo Testamento, de quem ele está falando, né? Nós lemos aqui no livro de profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1, 2 e 3, que nos diz assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vossa vereda ao vosso Deus. Ele não termina aqui, ele continua no 4. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outreiro serão abatidos, e o que está torcido endireitará, e o que é áspero se aplanará. Muito bem. Eu sei que quando nós falamos a voz do que clama no deserto, é fácil da gente conhecer. Se eu perguntar para os irmãos, né? Irmãos, já ouviram esse texto no Novo Testamento, falando de voz do que clama no deserto? Qual que era a voz? Falando a respeito de João Batista, né? E aí nós vamos observar que o texto, a gente vai ler o texto do Novo Testamento também, mas quando nós vemos aqui o livro do profeta Isaías, capítulo 40, volto a dizer para os irmãos, a gente está pegando, se nós estivéssemos conversando com alguém
que é crer no Pai e no Filho como pessoa distinta, né? Se eles são distintos, são diferentes. Quando nós lemos o capítulo 40, no versículo 1, de quem está falando o texto? Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus, né? Então, seria, no caso, o Pai, da forma que está colocando aqui. Olha, o texto está se referindo a Deus, no Velho Testamento, como Pai, o Pai da eternidade que nós conhecemos. E ele está falando ali de uma profecia, apontando para o Novo Testamento, que ele está em Mateus, está em Lucas, está em João, né? Mas nós vamos ler, não vamos ler os três, porque está dizendo mesmo. Quando nós vamos para o capítulo, para o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, vamos para Mateus, capítulo 3. Livro de Mateus, capítulo 3. Versículo 3. Bom, vamos ler do 1 até o 3, né? A gente vai ver que está falando exatamente do livro do profeta Isaías. Mateus, capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Os irmãos que acharem, pode ler, para não ficar lendo sozinho aqui. João Batista pregando no deserto da Judéia, lhe dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Bom, o texto que está falando aqui, João apareceu pregando, os irmãos conhecem. Esse é o anunciado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías nós acabamos de ler, no capítulo 40, verso 3, verso 1, 2 e 3, o profeta Isaías falando a respeito de Deus, né? O Deus poderoso, o Pai, como que as pessoas dizem lá. Mas ele está dizendo assim, olha, João apareceu e disse assim, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Endireitai as suas veredas, dizendo o versículo 2. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. De quem está dizendo o texto aqui, que ele estava preparando o caminho para quem, irmãos? Quando nós lemos o versículo 11, olha o versículo 11 do capítulo 3. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, quem é que viria após João Batista? É só nós lermos aí, continuar lendo, nós vamos ver que, então, veio o versículo 13, então veio Jesus da Galileia para ter com João, para ser batizado por ele, e aí nós vemos aí, iniciando o ministério de Cristo. Ora, quando nós vemos aqui, o profeta Isaías profetizou falando de Deus, que Deus, né? Vós do que clama no deserto, preparai o caminho dele, do próprio Deus. Mas quando nós vemos o cumprimento, ele se cumpre em Cristo. Logo, a gente percebe que se houvesse dois deuses, ou melhor, duas pessoas, nós teríamos aí um problema também. Porque aquilo que foi prometido para Deus fazer, né, para como Pai, como é retratado, Jesus vem no lugar do Pai para fazer isso. Então veja que não faz muito sentido as pessoas dizerem, não, porque tem o Deus Pai que estava lá, mas agora e até diz assim que tem, nós mencionamos para os irmãos a tal da trindade econômica, né, que é citado, né, eu nem lembro direito o que é a trindade econômica, mas os papéis deles, cada um faz, diz assim que um está na criação, o outro na redenção, o outro na santificação, ou seja, que Deus cria e através do Filho é santificado, mas quem vem é o próprio Jesus, quem vem é Ele. Ora, se a profecia estava falando a respeito de Deus, e logo quem aparece é Jesus, quem que é o próprio Deus? Não tem um outro Deus, uma outra pessoa, porque estava falando a respeito dele mesmo, não está falando de outra pessoa, né? Nós vemos manifestações diferentes. Lá atrás estava um Deus que não era visto, que não tinha corpo, que era espírito. Nós lemos, inclusive, na semana passada aqui, o Efésios capítulo 4, dizendo que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Ora, mas João também nós lemos no capítulo 4, diz assim, que Deus é Espírito.
Logo, se existe um único Espírito e Deus é Espírito, como é que pode ter Deus Espírito e o Espírito Santo Espírito? Aí nós teríamos dois Espíritos, né? Duas pessoas seriam então dois Espíritos, mas a Bíblia fala que existe um só Espírito e Deus é Espírito. Eu sempre digo para os irmãos, ora, o único que é santo é Deus. Nós encontramos na palavra do Senhor muitos textos dizendo a respeito da santidade dele. O único que é santo é Deus. Logo, se Deus é santo e ele é Espírito, quem que é o Espírito Santo? Né? Então, o Pai é o próprio Espírito Santo, não tem outro Espírito Santo, porque nós teríamos, então, dois Espíritos. Né? E o livro de Efésios, então, estaria errado, porque diz assim que existe um só Espírito. Mas se Deus é Espírito e o Espírito Santo é Espírito, logo só tem um Espírito, porque só tem um, e o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa, não se trata de uma outra pessoa, mas manifestação de Deus a esse respeito. No livro do profeta Isaías ainda, voltemos, né? Nós vou dar umas voltinhas pelo Velho Testamento e o Novo Testamento, que nós vamos ver textos falando a respeito de Deus se cumprindo sempre em Cristo. Né? No livro do profeta Isaías ainda, voltamos para o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu sou o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém. Olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor. Quem que é esse Senhor? Ele é o Rei de Israel, o seu Redentor. E aqui, irmãos, eu volto a dizer, se tem dois, godes assim, a tal da trindade econômica que diz que o Pai é o que cria, o Filho é o que é o Redentor, aí ele está dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor. Logo, quem que é o Redentor? O próprio Deus. Não está terceirizando, passando para outra pessoa, mas ele é o próprio Deus. Então ele está dizendo assim, olha, o Deus de Israel, o Senhor, o Deus de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Esse Deus, ele é o primeiro e é o último, e fora desse Deus não tem outro Deus. Ainda, olha que coisa interessante, eu estou lendo 44, mas aqui do lado, né, se nós olharmos o capítulo 43, versículo 11, dá uma dedinha ali. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Olha, ele é o Senhor e fora dele não tem Salvador. No versículo 10 nós lemos o 11, né, que a gente está pegando para aqui, olha. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o seu servo a quem escolhi, para que saibais que criais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum haverá, porque eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E esse Senhor do Velho Testamento, do profeta Isaías, ele está dizendo, né, e até as pessoas dizem que através do sangue de Cristo é que os pecados são apagados, e nós cremos nisso também, mas quando nós lemos no capítulo 43, versículo 25, eu estou lendo que está tudo aqui do lado, aqui, né, 43, 25, os irmãos, dá uma lidinha ali, que coisa interessante. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ora, Deus está dizendo que Ele mesmo, e aqui nós estamos falando do Velho Testamento, então, para quem acredita na Trindade, dizendo que é o Pai, né? Diz assim, que Ele mesmo é que apaga as transgressões, por amor dEle. E quando nós vemos que o que purifica, o que apaga o pecado, não é através do sangue de Cristo, então, através do sangue de Cristo, apaga os pecados. Eu peguei um texto aqui, nós lemos aqui vários versículos aqui ainda. Mas voltando para o capítulo 44, versículo 6, diz assim, olha, Ele é o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. Deus, aqui falando do Velho Testamento, esse Deus do Velho Testamento é o único, e Ele é o primeiro, e Ele também é o último, e fora dele não há Deus. Quando nós vamos lá para Apocalipse, olha que coisa interessante, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Aqui os irmãos conhecem o contexto, que João estava na ilha de Pátimo, quando ele estava ali preso.
Nós vamos ver que ele foi levado no Espírito até o dia do Senhor, ele vê ali, né, alguém com uma veste diferente, semelhante ao Filho do Homem, e com uma veste comprida, cingido pelo peito, com um cinto de couro, né? Sua cabeça, como os cabelos, eram cabelos de branca lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzentes. E aí nós vamos vendo no versículo 17 assim: e quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Olha, aqui quando nós vemos o profeta Isaías falando a respeito de Deus, o Criador, o Pai, que fez todas as coisas, ele estava dizendo assim: eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. Quando nós lemos aqui, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17, está dizendo assim: olha, que ele, aquele que colocou sobre ele a mão direita, diz assim: eu sou o primeiro e sou o último. Mas quem foi esse que estava aqui? Era o Pai ou era o Filho? Quando nós lemos o versículo seguinte, vamos ler o versículo seguinte: quem que é esse primeiro que é o último? E o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Ora, quem foi que esteve morto, mas que vive para sempre? Jesus. Então Jesus é o primeiro e Jesus é o último, e fora dele não tem Deus. Se ele é o primeiro e o último, e ainda que alguém acredita que tenha três, mas para nós, irmãos, nós só temos um Deus que é suficiente para tudo. Assim como na mitologia grega, né, e outras mitologias tantas, eles precisavam de cada Deus para fazer uma coisa diferente, então cada um precisava de fazer alguma coisa, e nós vemos isso no catolicismo, né, que para cada coisa que precisa ter um santo que vai lá para resolver. Se perdeu alguma coisa, tem um santo que faz o pulinho para achar, né? Se tem outro, tem que fazer outra coisa, e vai fazendo porque precisa de um Deus para cada coisa. Nós temos um Deus que faz todas as coisas. Nós não precisamos de um Deus para cada coisa, mas um único Deus, verdadeiro, único Deus que estava no passado, que criou todas as coisas, assim como nós lemos o texto, que foi tudo criado por Ele e para Ele. Então, esse que estava falando que foi criado tudo por Ele, quem que era? O próprio Jesus. Então nós entendemos e conhecemos que Jesus é o que fez todas as coisas. Ainda que alguém chama Ele como Filho e trata Ele como sendo uma segunda pessoa da Trindade, para nós é o único Deus, não tem segundo, não tem terceiro, mas Ele diz assim: eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não tem Deus. Então se tiver algum outro fora dele, está fora dele. Não precisamos dele, o único que nós precisamos é de Jesus, Ele mesmo que apaga todas as nossas iniquidades. Muito bem, quando nós vemos lá no profeta Joel, vamos voltar de novo para o Velho Testamento, né? O profeta Joel, um dos profetas menores, depois de Isaías, Ezequiel, Daniel. Livro do profeta Joel, depois de Oséias, né, no capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 2, e versículo 32. Promessa. Já dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Muito bem, o que o texto está dizendo? Ora, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós vemos aqui Velho Testamento falando do próprio Deus, evidentemente, e falando ali como o Senhor tem dito. Então Deus estava falando dos restantes que o Senhor chamar, todos quanto o Senhor chamar, precisa invocar o nome dele. Mas qual que é o nome dele? Porque a Bíblia fala, né, no Isaías 52, diz assim, que um dia o meu povo saberá o meu nome. E nós vamos encontrar, irmãos, diversas passagens no Velho Testamento, e observa que ele não está dizendo aquele que invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está dizendo que invocar o meu nome, o nome do Senhor, que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, qual que é o nome do Senhor? Porque nós encontramos aqui, quando Deus vai falar com Moisés, ele perguntou: olha, eu vou falar com o povo de Israel, vai perguntar qual que é o teu nome, que eu vou dizer o que para eles? Qual foi o nome que ele falou?
olha, diz que o eu sou me enviou a vós. Então o nome dele é eu sou, eles conheciam como eu sou. Quando nós vemos lá que ele aparece para Manoá, e Manoá pergunta, olha, peço-me dás a saber o teu nome. E aí o que o Senhor diz para ele, né? Aquela aparição do anjo que teve, o próprio Deus ali aparecendo para ele, né? Uma teofania, Deus aparecendo, e peço saber o teu nome. Qual que é o nome que ele falou? Por que pergunta pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Eu sou ou ele é maravilhoso? E nós vamos ver vários nomes que ele tem dado. O profeta Isaías, assim, que o nome dele seria... Qual que é o nome dele? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas ele fala também que o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro. Né? O nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Esse é o nome de Deus, então, Maravilhoso Conselheiro? Será que é isso? As testemunhas de Jeová dizem assim, não, o nome dele como é que é? Jeová. Por isso que é testemunha de Jeová, não, é Jeová. E aí nós vamos ver, qual que é o nome dele? Nós não encontramos o nome dele no Velho Testamento. Mas todo aquele que invocar o meu nome, Deus falando essas coisas, será salvo. O nome do Senhor, precisamos invocar o nome do Senhor. Quando é que nós invocamos o nome do Senhor? Como somos batizados. Até porque ele diz que ele mesmo que apaga as nossas iniquidades e não lembra mais do pecado, como nós lemos lá em Isaías 44, né? E aí que nós lemos aqui, olha que coisa interessante. Como é que eu vou saber o nome dele? É lógico que foi dado, mas ainda no livro de aos Romanos, eu não vou ler a lei do nome dele, mas Romanos, capítulo 10. A gente vai ler do 10, capítulo 10, versos 9 até o 13. Confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo e o Senhor de todos, rico para com todos o que o invoca. Porque todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Irmãos, de quem que essa carta está falando? Está referindo a quem? Está aqui no versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, né? Ora, que invocaram o nome dele. Qual que era o nome dele? Jesus. Porque a gente crê com o coração para a justiça, com a boca faz a confissão para a salvação. A Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu. Então, olha, não tem uma diferença para os cristãos e para os judeus. Não tem diferença. O grego aqui, ele é gentil. O judeu é que estava ali debaixo da velha aliança. Não tem diferença para o judeu, não tem diferença para o grego, não tem diferença para o brasileiro, não tem diferença para ninguém. Todos aqueles que precisam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos, todos que invocar o nome dele, né? A gente vê que ele é o único Senhor, não tem outro. Nós lemos ali outro dia, eu quero voltar um pouquinho ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 43, né? Lemos aqui Isaías, vou ler alguns versículos mais ainda. Só para os irmãos verem aqui que o que nós vemos aqui no Velho Testamento, a gente vai vendo o cumprimento sempre em Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Acho que não sei se nós já lemos, versículo 11. Não leu, né? Não. Lemos, nós já lemos aqui. Nós lemos o 10 e o 11. No 10 assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Nós lemos esse texto aqui, falando que não tem Salvador fora de Jesus. Jesus, ou melhor, Deus, aqui no caso, que é tratado, é o único que é Salvador. É isso que diz o texto. Olha, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. O texto está se referindo ali, para quem crê, né, diferente do Pai, Filho e Espírito Santo, está falando do Pai. Quando nós vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 4... Está dizendo que ele é o único que é Salvador, não é isso? Atos 4, 10, 11 e 12.
Atos 4:10 diz assim: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que está diante de vós. Verso 11, os irmãos podem ler até o 12. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha que coisa interessante. Lá em Isaías, dizendo assim: Ele é o Senhor e fora dele não há Salvador. Ele é o único Salvador. Agora, quando nós lemos aqui no livro de Atos, está dizendo que, versículo 12, em nenhum outro há salvação. Ora, como assim? Se só existe salvação em Jesus, nós vamos ver que lá no Velho Testamento, para nós não temos nenhuma dificuldade de entender que Deus, o Pai do Velho Testamento, é o mesmo Jesus. Por quê? O que está dizendo que lá no Velho Testamento, fora dele, não existe salvação. A única salvação é nem eu sou o Senhor e fora de mim não tem Salvador. O único que salva é Ele, do Velho Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, diz assim que em nenhum outro há salvação. Se só no Deus tem salvação. E agora em Atos, nós estamos vendo aqui, falando de Jesus, que só nele, fora dele não há salvação, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual deveis ser salvos. E nós estamos observando aqui, lemos o versículo 10 para os irmãos verem que está falando exatamente a respeito de Jesus. Logo, aquele Deus que estava falando lá em Isaías 43, esse é o mesmo Deus, não é um outro Deus diferente, porque a salvação está em Deus. E é quando nós vemos aqui a confirmação no Novo Testamento, diz assim, a salvação está em Jesus. Por que a salvação está em Jesus? Não é porque Ele é um Deus, mas é porque Ele é Deus. É diferente, porque nós dizemos que Ele é um Deus da parte, ou um Deus menor, ou uma parte de Deus, né? Não, Ele é um Deus completo, é um Deus pleno, um Deus total, um Deus único, né? Colossenses diz assim que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se é que existe um outro Deus, ficou fora porque em Jesus estava toda a plenitude. Deus estava completamente habitando em Cristo, naquele corpo. Ele não era parte de Deus. Ainda que nós entendemos que aquele Cristo, Jesus Cristo, sendo Deus, ele tinha duas naturezas, evidentemente. A humana, ele era 100% humano. A Bíblia fala que ele teve fome, que ele teve sono, que ele dormiu, que ele teve as mesmas necessidades que nós, né? Nós conhecemos tudo isso. Ele é o mesmo Deus, mas ali estava uma natureza humana também, mas ele não deixou de ser Deus em momento nenhum. Aí eu quero voltar lá para Isaías de novo com os irmãos, né? Que coisa, o profeta Isaías tem bastante profecias a respeito dele, né? O próprio Deus falando a respeito dele. Bom, Isaías 35, versos 4 até o 6. Isaías 35, 4 até o 6. Nós podem acharem tranquilamente. Os irmãos podem ler, é Isaías 35, do 4 a 6. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Verso 6. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão o deserto e os ribeiros correrão. Bom, Isaías 35, está dizendo assim, olha, os turbados de coração, esforçai-vos, não temais, porque o vosso Deus,
Quem que era o vosso Deus do Velho Testamento? O grande eu sou, o Pai da eternidade, esse Deus que criou todas as coisas assim. Ele virá com vingança, mas não só com vingança, mas também com recompensa. Ele virá e vos salvará. Está falando que Deus viria, não fará que ia mandar outro, mas que Deus viria. E aí quando esse Deus que estava aqui falando, esse próprio Deus que vindo, diz assim, então os olhos do cego serão abertos, os cegos passarão a enxergar, os ouvidos e surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos, as línguas dos mudos cantará, porque as águas remedarão no deserto e os ribeiros no ermo. Bom, lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 18, a gente vai ler até o 23, nós vamos ver que os discípulos de João Batista, né? E aí João Batista tem uma dúvida e vai lá para perguntar para Jesus se era o mesmo, se precisava esperar outro, que estava vindo. E nós vamos encontrar algumas coisas que estão transcritas aqui no livro de Isaías 35. Lucas capítulo 7, versículo 18 até o 23, nós vamos ler. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram João Batista, enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Quando fizeram essa pergunta para Jesus, como é que Jesus responde para eles, o que eles deveriam dizer para João? Versículo 21, na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Responderam então Jesus e disse, ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anuncia-se o evangelho. Bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Ora, quando nós vemos lá o profeta Isaías falando que Deus viria e que Deus faria esses sinais, aquilo que nós vemos, os cegos viria, os surdos ouviria, coxos saltarias, a língua dos mudos cantará. Aqui, quando nós vemos aqui, quando pergunta para Jesus se era o mesmo que ele iria ver, o que acontece? Jesus faz esses milagres, cura os enfermos, cura as malas, expulsa espíritos maus, dá vista aos cegos, coxo anda, leprosos são purificados, surdo ouve, morto ressuscita e pobres são anunciados o evangelho. Quando nós comparamos o livro do profeta Isaías, capítulo 35, nós vemos assim, olha, não era o próprio Deus que iria operar sinais? Mas quem que está operando esses sinais? Jesus. Se Deus, a palavra estava dizendo que era Deus, que é chamado pelos trinitários de Pai, que ia fazer essas coisas. Jesus vem e ele faz essas coisas. Por quê? Ele é o próprio Deus, ele é o Pai da eternidade. Irmãos, lembra que o nome dele, que seria dado, o profeta Isaías diz, que o seu nome, entre outros, seria Pai da eternidade. Por que ele era o Pai da eternidade? Porque ele criou a eternidade foi criada por ele. Olha, que coisa interessante, uma coisa que é eterna foi criada pelo próprio Deus, ele é antes da eternidade, a própria eternidade foi criada por ele. Então veja que, quando nós vemos que são 2 pessoas distintas, né? Não, é a mesma pessoa. Nós vemos aqui que essa pessoa, Jesus encarnado, ele encarnou, né? Deus se encarnou naquele homem, o Espírito de Deus, né? Que ali Maria achou-se concebida pelo Espírito Santo, e ela foi cheia do Espírito Santo, e nasceu Jesus. Esse é o Deus prometido, é o Deus que foi enviado, não era que enviou o seu Filho, né? Porque, como nós lemos no versículo anterior, lá em Lucas, assim, que ele seria chamado Filho de Deus. Ele não era chamado Filho de Deus até então, ele passou a ser chamado. Mas quem faz esses milagres? Olha, Jesus. Mas a palavra do Velho Testamento diz que quem ia fazer essas coisas era o próprio Deus. Então nós entendemos que quem estava fazendo era o próprio Deus. Eu falei, não, é porque ele tem a mesma essência, né? Não se trata de ter a mesma essência, mas sim do próprio Deus estar realizando todas essas coisas, não um Deus diferente, um Deus menor, ou como se queira chamar, né? Ainda aqui, irmãos, eu vou voltar para os irmãos mais um pouquinho, né? Eu poderia ler todos lá em Isaías, mas a gente teria um pouco de dificuldade de relacionar aqui. Lá, Isaías 44, 24, por gentileza, alguém
que achar lá para nós. Muito bem. Quando nós lemos esse versículo aí, está dizendo assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o próprio Deus. Esse Deus do Velho Testamento, que formou no ventre da mãe, assim, falando para o profeta, né, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. O próprio Deus é que faz todas as coisas do Velho Testamento. Quem que é esse Deus que faz todas essas coisas, né? Eu peguei aqui no livro de Colossenses, vamos para Colossenses agora. Livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler o 16, depois a gente volta um pouquinho para entender de quem fala o texto, tá? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Bom, o que o texto está dizendo aqui para nós? Tudo foi criado por ele. Quando nós vemos lá em Isaías 44, 24, quem que é ele? O Senhor, teu Redentor, que faz todas as coisas. Estende os céus, espraia a terra por mim mesmo. Esse Deus do Velho Testamento, que é chamado aí de Pai. Então, esse Deus que faz todas as coisas. A Bíblia fala que foi tudo criado por ele. Aqui, quando nós lemos Colossenses, ele está dizendo assim, que tudo foi criado por ele e para ele. Mas de quem que o texto está falando em Colossenses? Jesus. Como é que a gente sabe disso? Vamos voltar para o versículo 13? Eu não vou ler todo o texto, né? Mas aqui no versículo 13, de Colossenses 1, diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho de amor. Bom, Filho está falando ali de Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, redenção pelo sangue de Jesus. O único que tem sangue aqui, Deus encarnado, como homem ele tem sangue. A saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então as pessoas estão vendo? Se ele é o primogênito de toda a criação, Jesus foi o primeiro ser criado, né? Mas não é isso que nós vamos entender pelo texto. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, nos céus, na terra. Ora, se Jesus foi o primeiro criado, como que ele criou todas as coisas? No céu, inclusive. Porque as pessoas estão dizendo o seguinte, olha, Jesus é o primeiro, foi o primogênito da criação. Então, o Pai criou o primeiro Jesus, então ele é o Filho que estava na eternidade. Mas o que o texto de Colossenses está dizendo é que esse Jesus é que criou todas as coisas que estão no céu e na terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Se todas as coisas foram criadas por ele, está falando de Jesus, e quem cria todas as coisas é Deus, está falando do mesmo Deus, né? Seja, aqui olha, criadas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele, Cristo, estava falando aqui do próprio Deus, que estava lá atrás. Alguém pode dizer, olha, mas como assim? Jesus, ele não veio só no Novo Testamento? O Filho não veio só no Novo Testamento? Senão que ele estava lá já atrás, porque ele criou todas as coisas. Se Deus cria todas as coisas, e está dizendo que foi Jesus que criou todas as coisas, quem que criou todas as coisas? Foi Jesus. A questão é que no Velho Testamento não diz que foi Jesus, por quê? O nome dele não era revelado, o nome dele era segredo, ninguém sabia o nome dele. Mas, como diz para os irmãos, Isaías 52:6, não é isso que diz assim? Um dia o meu povo saberá o meu nome? Acho que é isso, né? Isaías 52:6.
Isaías 52, 6. Só para confirmar para todos, né? A gente não está aqui na minha anotação, mas só para ter certeza, inclusive todos aí não ficarem com dúvida. Hã? Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo isto. 52, 52, 6. Porque o meu povo saberá o meu nome. E quando nós vamos para João 17, eu acho que o 6 também, né? Vamos confirmar, né? João 17, vamos só confirmar. João 17, Mateus, Marcos, Lucas, João 10, João 17, 6, se eu não me engano. Isso. Olha, João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens. Como assim manifestou o nome? O nome não era conhecido. Um dia o meu povo saberá o meu nome. Né? E no versículo ainda 26 de João 17. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu neles. Olha, que nome que foi feito conhecer? O nome de Deus, Jesus. Né? É o nome revelado, o nome que foi dado, que as pessoas não entendem, é o nome que todo joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus. Olha, Jesus é o nome de quem? Do Filho? Claro que é o nome do Filho. Né? E do Pai? Como é que é o nome do Pai? Jesus. E depois veio o Espírito Santo. Qual que é o nome do Espírito Santo? Jesus. É o mesmo Deus, não tem outro. Se só tem um Deus e ele foi revelado o nome dele, que era Jesus, ora, logo o nome dele é Jesus. Por isso que as pessoas às vezes não entendem, na hora de batizar, vai lá no Rio, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não batizou em nome de ninguém, porque o nome do Pai é Jesus, o nome do Filho é Jesus, o nome do Espírito Santo é Jesus também. Então, a gente olha para todas essas coisas e vê, sempre Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre se cumpre em Jesus. O cumprimento, né, o fim da lei é Cristo, sempre Cristo, apontando para Cristo. Quando nós vemos ainda alguns profetas menos conhecidos, né, mas vamos lá para o livro do profeta Zacarias. Zacarias, finalzinho do Velho Testamento. Zacarias, no capítulo 11, verso 13. Tem Bíblia que está faltando Zacarias aí antes de Malaquias, né? Antes de Malaquias, antes de Mateus, aí tem Zacarias. Zacarias 11, capítulo 11, verso 13. Você pode ler. Esse belo preço tem que fui avaliado por ele. Tomei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro na casa do Senhor. Olha que coisa interessante. Eu vou ler o 12 só para fazer um pouquinho mais de sentido. E eu disse-lhes, se parece bem a vossos olhos, dai-me o que é me devido, e se não, deixai-me, e pesar o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isto ao oleiro, esse belo preço que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas para que arrojasse o oleiro na casa do Senhor. Os irmãos lembram de algum cumprimento disso? Esse preço foi pago por quem? Por Jesus. Para quem? Quem recebeu essas moedas? Judas. E depois, o que Judas fez com a moeda? Lançou fora, né? Olha, mas está falando aqui que o Senhor, a palavra do Senhor, Deus, estava pesando o peso que foi pago por ele, 30 moedas. Quem? No Velho Testamento, está se referindo ao Deus poderoso, o Pai. Quando nós vamos lá para Mateus, vamos ver o cumprimento. Mateus 26. Mateus 26. Vou ler o 14, vamos ler o 14 e o 15. Vou ler só esses dois versículos, irmãos, horas se passando, para a gente concluir essa parte hoje aqui. Mateus 26, 14 e 15. Judas Iscariote foi ter com os
príncipe dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? Que lhe quereis dar? Eu vos entregarei. E ele lhe pesaram 30 moedas de prata. Ó, você estava falando de quem? Para entregar quem? Jesus. Veja que o texto de Zacarias estava falando ali de Deus, né? O Senhor. E aí, qual que é o salário? E aí Judas diz, olha, eu entrego ele. O que vocês me pagam para me entregar ele? Foi lá e pesaram 30 moedas de prata. Exatamente o que está escrito em Zacarias. Só que Zacarias estava falando do Senhor, do Pai, do Deus, do Velho Testamento, que é o mesmo do Novo. Aqui estava referindo a Cristo, estava referindo a Jesus, né? Então, por isso que nós dizemos, graças te dou, ó Pai, né? Porque revelaste, ocultaste, melhor, essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Quantas pessoas tentam criar tanto subterfúgio, nós entendemos que está falando aqui de um único Deus, não tem mais do que um. Olha que coisa interessante também, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, 7. Quando a pessoa morre, o que acontece com o espírito? Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra como era. O espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, então, quando a pessoa morre, o corpo vai ser sepultado, vai para a terra, mas o espírito vai para Deus. Vai para Deus. Bom, quando nós lemos aqui, então, no livro de Atos, capítulo 7, livro de Atos, capítulo 7, evidentemente que Jesus estava glorificado, né? Mas, livro de Atos, capítulo 7, versículo 59. Atos 7, 59. Atos 7 está falando a respeito disso. Estevão, né, o primeiro mártir que foi morto, que foi apedrejado, enquanto ele estava ali sendo apedrejado, né, no versículo... Apedrejaram a Estevão, em quem invocação dizia: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60, para a gente terminar. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute estes pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, ele morreu. Mas quando ele estava ali prestes a morrer, o que Estevão diz? Para quem receber o espírito dele? Mas quem que recebe o espírito? O espírito volta para quem? Deus. Deus, né, o Pai. E agora Estevão está dizendo assim: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Por que Estevão estava falando com Jesus? Estava ali, evidentemente, Jesus glorificado, né? Já havia sido glorificado, levado aos céus, mas estava ali, ó Senhor Jesus, recebe o espírito. Por que estava falando com o Senhor Jesus? Porque é Deus que recebe o espírito. É o próprio Deus, ou o Pai, como é que se diz lá no Velho Testamento, está descrito que quem recebe o espírito volta para Deus. E agora Estevão estava entregando o seu espírito para Deus, para Cristo, né? Então é muito interessante essas coisas. Bom, se ele recebe a vida, lá no livro de Jó, vamos ler Jó ainda. Jó 33, 4. Jó 33, 4. Pode ler, alguém que achar aí. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Bom, então quem que é o autor da vida? Deus. O Espírito de Deus me fez.
A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, o Todo-Poderoso Deus, Ele é que faz o ser humano, Ele que dá, né? Ele que cria, então Ele é o autor da vida. Quando nós lemos lá em Atos 3,15, os apóstolos ali falando a respeito de Jesus, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. amém. Alguma tradução aí tem aí autor da vida? Em alguma tradução dos irmãos? Tudo príncipe? Existe uma tradução que diz assim, e mataste o príncipe ou o autor da vida. Né? Quem que é o autor da vida? Deus. Mas quem foi que eles mataram? Jesus. E aí eles dizem assim, olha, vocês mataram o autor, o príncipe da vida. Ele é o que cria a vida. Então, quando nós vemos falando de Deus, Ele é o autor da vida. Mas Jesus, Ele é o autor da vida. Né? Eu vou ler mais uns 2 versículos aqui, mais dois versículos, quando a gente termina aqui, esses textos pegando do Velho e do Novo. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 12 e 13. Uma escada era posta, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Bom, o texto está falando de quem aqui? Ele está falando aqui a respeito de Jacó, né? Que ele dormiu, colocou uma pedra, aí ele teve esse sonho, era colocada uma posta, uma escada na terra, e essa escada, o topo dela tocava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E aí, diz assim, eu, Senhor, estava acima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Então veja que o Deus que estava ali é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Pai da eternidade, que estava ali. Olha, quando nós vamos lá para o Evangelho de João, não sei se os irmãos já prestaram atenção, diz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Ele disse, na verdade eu vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e o anjo de Deus subir e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que coisa interessante, né? Falando a respeito de Cristo, ali dos seus milagres, iniciando seu ministério, disse, olha, na verdade eu vos digo que daqui para frente vereis o céu aberto, os anjos de Deus. Olha que coisa interessante também, né? A Bíblia não fala descerem e subirem, de subirem e descerem. Se os irmãos prestarem atenção, lá no livro de Gênesis, assim, os anjos de Deus subiam e desciam. Quando nós vemos aqui, Jesus estava na terra, não estava? Mas os anjos de Deus subiam e desciam sobre o Filho do Homem. Qual que é a diferença que nós vemos aqui? Não estava lá que subia e descia, e aí nós vemos lá, os anjos de Deus subiam e descia por ela,
o topo tocava o céu, o Senhor estava em cima dela, dizendo, eu sou o Senhor. Agora estava aqui usando, subindo e descendo, sobre quem? O Filho do Homem. É a mesma a visão que ele teve ali, Jesus falando exatamente da mesma coisa, que o anjo fazendo o mesmo efeito, subindo e descendo, né, sobre o Filho do Homem. E é bastante interessante que João, inclusive, eu não marquei aqui, acho que é João 8, se eu não me engano, que, deixa eu só pegar o texto aqui, é que a gente deve estar perto aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu acho fácil aqui, irmãos, que eu tenho uma coisa bastante interessante que é tratada por João. Estou em Atos, não vou achar mesmo, né? Livro de João, deixa eu ver se é esse aqui. Eu não vou achar aqui, acho que é o texto, acho que é João 8. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver. É João 7, 34. Me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Ora, onde que Jesus estava? Na terra. Vós me buscarei, porque onde eu estou, vós não podeis vir. Jesus estava na onde? Entre eles ali. E aí, do versículo 36, ele até diz assim, olha, que palavra é essa que ele diz assim, buscar-me-eis e não me achareis, onde eu estou, vós não podeis ir. Não entenderam nada do que Jesus estava falando ali. Porque Jesus estava ali entre eles. Se Jesus estava entre eles, qual que era a dificuldade? Jesus estava ali, como é que eles não podiam estar onde Jesus estava? Só que, quando nós vamos para João 3, João 3, 13, o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Vamos prestar atenção nesse versículo. Jesus estava na onde? Na terra, entre os seus discípulos. E os discípulos não entenderam, porque assim, olha aqui, no versículo 7, o capítulo 7 que nós lemos. Como assim? Ele está dizendo, onde eu estou, vocês não podem ir. Mas vocês estão aqui junto, como é que eu não posso ir onde o Senhor está? Mas do que Jesus estava falando? Ele estava só na terra? Versículo 13, ninguém subiu ao céu. O texto de João, João escreveu, Jesus falando um relato de quando ele estava na terra, não quando ele estava nos céus. Os irmãos podem ler os versículos anteriores aí, Jesus instruiu Nicodemos, Jesus estava na terra. A conversa que ele teve ali foi com Nicodemos. Os irmãos podem ver ali que toda essa conversa estava ali com Nicodemos. E aí, no versículo 13, assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas Jesus estava na onde? Na terra, mas ele também estava na onde? No céu. O céu não ficou vazio quando Jesus veio para cá. Formou-se, aquele corpo estava ali, Deus encarnado, mas as pessoas, olha, se o Pai estava aqui, aonde o céu ficou vazio? Não, porque não podemos esquecer que Deus é Espírito, e Ele enche os céus e enche a terra. E o próprio Jesus assim, onde eu estou? Ora, espera aí, quem estava falando era o Filho. Aonde eu estou, vocês não podem ir. E por isso que eles não entenderam nada, porque senhor, espera aí, se o senhor falasse aonde o senhor vai e a gente não pode ir, tá, tudo bem, ainda faz mais sentido. Mas você está dizendo que aonde eu estou, nós não podemos ir. Nós estamos aqui com o senhor. Que palavra é essa que ele estava dizendo? Que eles conversam entre eles, né, e aí no versículo, acho que é 7, né, ou que nós mudamos aí, acho que 36. 7:36, eu acho. 7:36. Que palavra é essa que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou não podeis ir? Que palavra é essa que ele está falando? Mas como assim?
Nós estamos junto com ele. Ele está dizendo que aonde ele está a gente não pode ir. Mas da onde que ele estava falando? Porque ele estava na terra, mas ele estava também na onde? No céu. Aqui vocês não podem ir, não por enquanto, pelo menos. Né? Onipresença de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É onde ele está? Não está na terra, não sei. Mas Sim. hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, irmãos, que coisa interessante, porque não se trata de outro. Eu quero ler só mais 2 versículos, que dá tempo da gente terminar essa parte, que depois a gente pega outros textos para a gente comparar também, tá? Mas o livro de Salmos, capítulo 24, versos 7 a 10. Do 7 a 10. Pode ser. Pode ir. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ó, todos esses versos que nós lemos de 7 a 10 do capítulo 24, está falando de quem? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra, o Deus Todo-Poderoso, esse aqui que é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Rei da Glória. Deus é o Deus da glória, o Pai da eternidade, o Deus Todo-Poderoso é o Rei da Glória. Muito bem. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em 1 Coríntios 2, verso 8, o que Paulo escreve falando a respeito de Jesus? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Olha que coisa interessante, irmãos. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Não conheceu quem? O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Aquele homem que estava ali foi desprezado, foi indignado, as pessoas o tempo todo estavam tentando matá-lo, as pessoas não reconheceram como Deus. Há uma grande discussão, muitos achavam que era um homem, um grande profeta, mas não Deus. As pessoas queriam matá-lo porque ele, olha, por que você quer me matar? Eu fiz coisa boa. Ah, não foi porque o senhor fez de bom, é porque tu sendo homem faz Deus. E aí, os príncipes do mundo nunca o conheceu. Esteve no mundo, mas não foi conhecido. O mundo não o conheceu. Essa é a mensagem. O mundo não sabia quem é que estava ali. Quem que estava ali? O Senhor da Glória. Esse Senhor da Glória é o Rei da Glória. É o mesmo Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Quem que é o Rei da Glória? Forte e poderoso. Jesus. Os príncipes do mundo não conheceram. E eu digo mais para os irmãos, os religiosos do mundo de hoje não conhecem. Pensam e tratam como uma segunda pessoa, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Quando nós vemos lá em Apocalipse, Ele vindo, montado no cavalo branco, na sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não é um dos senhores, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, se fosse 3 pessoas, ele seria um dos senhores, mas ele não é um dos senhores, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Rei da Glória, é que os príncipes do mundo não conheceram. Se tivesse conhecido, nunca teria crucificado. E o mundo religioso não conhece ele ainda. João diz assim, esteve no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Como assim não conheceu? Ele passou, as pessoas viram, esse é o filho do carpinteiro. Era um homem de
dor experimentada no trabalho, é um homem qualquer. Não, é o Rei da Glória, o Senhor poderoso, que criou todas as coisas, como nós lemos aqui. O mundo foi feito por Ele, tudo foi feito por Ele. Ele criou todas as coisas. O Evangelho de João é muito claro, né? Dizendo assim, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e depois ele vai trazer, tudo foi feito por Ele, nada do que existe foi feito sem Ele, tudo foi feito por Ele. Então, todas as coisas grandiosas que o ser humano nem sabe que existe ainda, né, irmãos? Vê sempre as pessoas aí procurando estrelas, procurando cosmos, coisas que existem. Olha, descobriu uma nova estrela, né? Está lá, quanto tempo que está lá, e nunca tinha visto, descobriu agora. Ele já tinha feito. Quantas pessoas estão estudando os micro-organismos, né? Olhando com o microscópio, foi Ele que fez também. E as pessoas não sabem, não conhecem ainda, né? Então, porque Ele fez todas as coisas, tudo foi feito por Ele. E o mundo não recebeu. Quem que é este? É o Senhor da Glória, o Rei Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas. Ah, Ele é a segunda pessoa. Não, irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus, o único Deus sábio. É coisa gloriosa, é o único Deus, não tem outro. Ah, não, mas Ele subsiste em três pessoas. Não, Ele subsiste por Ele próprio. Ele criou todas as coisas. Por quê? Quando nós vemos assim, olha, se o Filho foi criado pelo Pai, agora nós temos um problema, porque senão que Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Foi Ele que criou todas as coisas. Tudo que está foi criado por Ele. Então nós teremos um problema. Ou a Bíblia está errada, né? Ou tem alguma coisa esquisita, e a Bíblia não está errada. Ele criou todas as coisas mesmo. Pode ter certeza. A Bíblia não fala, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós podemos ter essa convicção que Deus, Ele, esse que foi crucificado, que nenhum príncipe do mundo conheceu. Vocês vão ver que todos os políticos da época, o mundo religioso, fariseus, saduceus, todos eram religiosos, né? Os zelotes e todos os que estavam ali da sua época, todos eram religiosos, mas não conheceu. Mas, é por isso que ele diz assim, todos quantos o receberem, Deus o direito de ser chamado Filho de Deus, aos que crêem no seu nome. Não é? Quem que é Filho de Deus? Por que pode ser chamado Filho de Deus quem crê no nome dele? Porque Ele é o próprio Pai, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós vemos aqui, semana que vem a gente pega outros textos lendo aqui, eu fiz umas anotações aqui a respeito do Espírito Santo, mas a gente lê outro dia devido ao horário. Se nós começarmos a ler algum texto aqui, a gente vai passar do horário. Dentro do texto, das coisas que nós falamos, irmãos, ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, acrescentar alguma coisa, o momento é esse, né? Vou ler 3 versículos. Pode. Mateus capítulo 1. Mateus 1. Versículos. 21, 22 e 23. Livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 22 e 23. Dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de nome Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco, né? Então, tudo isso se cumpriu para que, cumprindo com a palavra de Deus que está lá, Isaías 7,14. Vamos vendo Isaías 7,14, vai ver o cumprimento do que está aqui. Tudo aconteceu por se cumprisse o que foi dito pela parte do profeta. Aliás, o livro de Mateus nós vamos encontrar diversas afirmações. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta. Então nós vemos aqui sempre as profecias de Deus se cumprindo aqui. Ele é o Deus, Ele é o Emanuel. Emanuel é Deus conosco. É o mesmo Deus, não é parte de Deus, mas é Deus conosco. Amém? Muito bem. Alguma pergunta? E não havendo? Tudo claro? Como cristal? Então, Dizem que no hebraico está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Sim. Os trinitários dizem que é uma unidade composta, mas há quem diz também que no hebraico, número 1 não permite nessa interpretação. Tá. Um é um mesmo. Não... Sim.
O pastor colocou, tem pessoas que defendem isso, que lá no hebraico está uma palavra que em hebraico significa errad é uma unidade composta, né? E aí, há quem defenda que não, porque o número 1 não defenda isso. Mas, assim, é muito interessante, não é necessário, irmãos, para a salvação nós conhecermos hebraico. Tanto é que o próprio Jesus mandou examinar as Escrituras e diz assim, graças te dou, Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios e entendidos. Então, assim, se dependesse de conhecer hebraico para ser salvo, pouca gente seria salva. E Jesus veio salvar todos que estavam perdidos e não mandou aprender hebraico. E quando nós lemos toda a Bíblia, nós encontramos um conjunto harmônico. O que é harmônico? A palavra de Deus, ela não entra em discordância em momento nenhum. O que existe, a Bíblia fala que os homens torcem. A palavra é torcida, mas é a mesma. Por que nós não encontramos no Velho Testamento o nome de Deus? Porque, como nós vemos aqui, o profeta Isaías diz assim, que um dia o povo saberia o nome. Não era para ser revelado naquele momento. Mas no momento certo, o Senhor Jesus veio para manifestar o nome dele. E nós conhecemos e vemos que, como esse último texto que nós lemos aqui, se os príncipes desse mundo tivessem conhecido, jamais seria crucificado o Rei da Glória. Mas por que crucificou? Porque não conheceu. E por isso que nós vemos o próprio Jesus dizer assim, olha, errais não conhecendo. Não conhecer a palavra de Deus é o passo mais fácil que tem de cair da fé, cair da graça. Porque a Bíblia fala que as pessoas, elas são levadas a todo vento de doutrina. Aparece um daqui, parece que é muito sábio, cria uma doutrina, a pessoa vai e aceita, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E as pessoas dizem, não, porque os irmãos vão ver, os trinitários dizem, porque os pais da igreja já defendiam isso, né? Porque o que é o pai da igreja? Aqueles que estavam próximos dos apóstolos. Os irmãos vão ver que o próprio apóstolo Paulo, falando a respeito de pessoas que viviam no mesmo tempo dele, que já estava torcendo a palavra de Deus, tratando ele como cães, né? Eram homens que torciam a palavra de Deus, inclusive muitos deles causaram muitos males ao próprio apóstolo Paulo. E aí assim, os pais da igreja, né? Quem que é o pai da igreja? Não tem pais da igreja, só tem um pai da igreja. E a Bíblia fala que a igreja está edificada na doutrina de quem? Os profetas e os apóstolos, é isso, né? E o apóstolo já acabou, os profetas, o último profeta foi João. Tem o novo profeta aí, não tem. A Bíblia fala que o último profeta foi João, os profetas foi até João. Depois de João não tem mais profeta. E tem uns apóstolos novos aí. Não, também não tem. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Tem doutores, tem tudo que os irmãos quiserem. Tem pastores, tem presbíteros, ok, tudo bem. Mas apóstolo? Não tem mais. Porque senão os apóstolos estariam criando novas doutrinas. Está na doutrina dos apóstolos, né? Mas não. Esses são os pais da igreja, né? Aqueles que Deus usou para fortalecer, mas ele, como nós já lemos aqui, é a pedra principal. Todo edifício precisa estar nele, edificado. Fora dele, é tudo heresia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. É importante para nós conhecermos a palavra do Senhor Jesus, né? Vamos agradecer a Deus, lembrando os irmãos que no próximo sábado temos o culto no Templo do Jardim Marquês, também foi marcada a oração depois do culto, os irmãos que puderem estar participando, tem um convite para todos os irmãos ali. E os irmãos continuam orando em favor do nosso irmão Olímpio, né? Também em favor da nossa irmã Maria Costa, que está com a coluna travada, irmão Vicente, né? Que pede oração para fazer uma cirurgia, né? Que precisa, que Jesus possa dar graça e venha ser preparado. E vamos orar e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final, dar a bênção final e desde já agradecemos a todos.